Ainda em pé, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Amém. Seja bem-vindo à Igreja Vitória. Tem alguém feliz aqui? Diga bem forte assim: ainda bem que eu estou aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Quero que você leia comigo essa passagem. Pode ser NVI? Pode ser a versão NVI, por favor. Os membros da comunidade dos profetas disseram: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Versículo 2: vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: tem alguém feliz aqui essa noite? Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, mas só se pelo menos 200 pessoas aqui estiverem com fome de Jesus, senão vão embora para casa. Acho bom você esquentar o seu coração, senão eu desligo esse microfone e vou comer pizza. Tem alguém com fome de Jesus nesse lugar para dar um glória a Deus? Ele está aqui. Essa não é mais uma noite, esse não é mais um dia comum. O reino de Deus está aqui nesse lugar, e eu profetizo: aonde o reino de Deus está, o império das trevas não pode ficar. Você vai te bota a sua mão, diga bem forte assim: nós declaramos, Senhor, nós declaramos, não ficará de pé nenhuma muralha sobre a minha vida. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: a minha mente é a mente de Cristo. Os meus pensamentos estão cativos ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu ombro e diga assim: sobre os meus ombros seja despedaçado pelo poder do nome de Jesus. Levanta sua mão e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Libere uma unção em pelo menos 4 pessoas perto de... Abraça essa pessoa aí, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? Quero pregar essa noite. Para quem está na igreja sabe, a gente está numa série de mensagens aqui chamada Kingdom, ou Reino. Mas hoje Deus falou comigo para eu dar uma pausa na série, porque talvez Ele quer falar especificamente com você. Amém? Olha como você é importante. Então nós vamos dar uma pausa hoje nessa série, voltamos domingo. A palavra de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que vai transformar o seu coração. Ninguém falou amém? Aleluia. Estou na igreja certa. Amém. E esses dias têm sido dias desafiadores. A gente percebe, hoje já é dia 15 de janeiro, irmão. Olha só como o mundo está correndo cada vez mais rápido. Vocês estão aí cada vez mais rápido. E uma palavra que eu entendo é que tudo pode passar, os anos vão passar, a moda vai passar, a cultura vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Eu quero trazer com você essa palavra hoje, é uma mensagem. Confesso para você que é a primeira vez que eu prego sobre esse tema. E é uma história da Bíblia que talvez você nunca ouviu falar. Mas desde que eu comecei a ler essa mensagem, faz alguns meses que eu tenho meditado nessa passagem. E eu percebo que tudo que está na palavra de Deus, irmão, nada está à toa. Deus pode falar com a gente qualquer mensagem. E essa mensagem, ela tem umas chaves poderosas para o nosso coração. Por isso eu quero que você prepare o seu coração. Amém? Me ajuda a pregar essa noite. Olha para alguém do seu lado e fala assim: você sabia que quarta-feira o inferno inteiro se levanta contra você? Você está aqui porque tem gente que quase não chegou aqui. E infelizmente tem gente que não conseguiu chegar, porque você sabe muito bem, quarta-feira é dia do fluir do Espírito Santo de Deus. Então todas as quartas-feiras eu vejo, é como se os demônios viessem mais atiçados. Mas não tem espaço para o diabo na presença de Deus. Amém ou não amém? Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: o sangue de Jesus está sobre mim. O sangue de Jesus nos protege. Amém ou não amém? E essa mensagem é muito interessante, porque a Bíblia diz em 2 Reis que existiu do Eliseu. Fala comigo bem forte: Eliseu.
Eliseu foi um dos maiores profetas da Bíblia. O ministério dele cresceu tanto que ele começou a ter aluno de profeta. Ele tinha uma companhia de alunos que passavam tempo com ele para ser profeta. Eliseu viveu num tempo muito maluco da Bíblia, entre aspas, amém? Com todo respeito, amém ou não amém? Que hoje em dia, qualquer coisa que você fala, vira meme. Mas o mundo estava doido, não tinha rei, era uma loucura. Na verdade assim, Eliseu, ele era a expressão de Deus. Eliseu, ele carregava a palavra de Deus. Então para alguém ouvir a voz de Deus, ninguém podia fechar o olho e orar. Nessa época da Bíblia, toda pessoa que queria ouvir a voz de Deus, procurava um profeta. E Eliseu carregava uma palavra de Deus, amém? Ele era um profeta, fez muita coisa que nos dias de hoje, eu não sei se alguém acreditaria. Mas Eliseu, uma vez ele alimentou uma viúva, uma vez ele fez uma criança ressuscitar, outra vez ele fez um cara chamado Naamã com lepra ser curado. Eliseu viveu num tempo, irmão, onde o milagre era a rotina dele. Eliseu caminhava em milagre. Ele era um grande profeta, diga bem forte, um grande profeta. Sabe o que eu acho legal? Que todas as vezes que a gente fala sobre profeta, e todas as vezes que um ambiente profético começa a ganhar espaço nas nossas vidas, o inferno não pode ficar perto. Irmão, esse ano 2025 você não vai se perder. Esse ano 2025 o diabo não toca mais na sua vida. Amém? Ele era um grande profeta. E eu quero falar para você passo a passo como aconteceu essa mensagem. Eu vou fazer. Alguém diga, faça um teatro, pastor. Eu não vou falar quem, mas eu quero pelo menos aqui, o Leandro vai ser o profeta, pode vir. É claro que é você. Eu quero pelo menos uns 3 jovens. Homens, cadê? Vem logo antes que eu te chame. 2, ninguém vai vir? Então eu vou chamar, peraí. Você? É claro, você sabia que era você. Vem você. Vem o Vinícius. Claro, você. Vem o Reginaldo. Profeticamente eu declaro. Quem está aqui, diga amém. Eu quero ilustrar para você nunca mais esquecer essa mensagem. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu, você vai ser o profeta Eliseu, amém? E aqui estão os seus alunos, os 3 alunos do profeta Eliseu. Olha o que a Bíblia diz no verso 1, vamos ler de novo o verso 1. Quero te mostrar o que a palavra diz. Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu. Os alunos do profeta chegaram para ele e falaram para ele: como você vê, Eliseu? Aleluia. Como você vê, Eliseu? O lugar que a gente está muito pequeno. Fala bem forte assim, está pequeno demais. Eu disse forte, irmão, fala, está pequeno demais. Então olha que coisa louca. Eles estão aprendendo com Eliseu. E agora a escola que eles estão aprendendo com Eliseu está pequena. Mas sabe uma coisa interessante, porque você percebe como a gente é muito rápido para reclamar? A gente é muito rápido para reclamar. Quem está aí, diga amém. Distrai por causa do barulho, amém? A gente é muito rápido para reclamar e muito ruim para ajudar. Então fala assim, ó, 2025 eu não vou reclamar, eu vou clamar. Diga mais uma vez, 2025 eu não vou reclamar, eu vou clamar. Então presta atenção, irmão, toda vez que você está atentado a reclamar, você pode ter a oportunidade de criar. Todas as vezes que você tiver um ambiente que você vai reclamar, pensa, eu tenho uma oportunidade de criar algo. Eu tenho uma oportunidade de criar algo. Eu gosto que na igreja uma coisa que é o seguinte, aqui na igreja fala assim, pastor, por que a gente não coloca umas luzes aqui diferentes? E eu falo assim, bora? Quem deu a ideia? Faz. Isso. Ah, e o som da igreja está alto. Vai aprender com o som, vai mexer na mesa. Amém ou não amém? Ah, as crianças são barulhentas. Vai lá no... Amém?
Reclama menos, irmão. 2025 é o ano de você reclamar menos. Escute o que eu vou dizer para você. Para de reclamar para quem não pode dar destino para você. Para de falar com gente que não pode dar destino para você. E começa a entender que todo ambiente que gera uma reclamação, você está tentado a reclamar, é você criar algo. É assim que funciona a vida. Todas as coisas que nós temos hoje foram frutos de uma necessidade ou uma dor do homem. Mas Eliseu está aqui. E Eliseu não é feliz, ele é bravo, mal-humorado. Ok. Eliseu não dá risada. Você sabia que uma vez, e vai combinar muito essa mensagem, uma vez o profeta Eliseu estava passando, e umas crianças, tá? Começaram a gritar assim: careca, careca. Ele era careca. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele mandou uma ursa sair da floresta e comer as crianças. Se eu fosse você, não mexia com o profeta. Então ele não era nada feliz, ele era um cara muito bravo, posicionado, um cara estiloso, respeitoso, mandava nos seus alunos, direcionava os seus alunos. Joseph Klimber, não, tô brincando. Mas olha que coisa interessante, o versículo 1 fala que eles estavam num ambiente que se tornou pequeno. Então eles chegaram para Eliseu e falaram assim: Eliseu, está pequeno demais aqui. Mas imagina, quando Eliseu começou o chamado dele, era pequeno ainda, eram mais ou menos 50 pessoas, 50 profetas. E aí as coisas começaram a acontecer, os milagres começaram a acontecer. Imagina você, um cara de um alto escalão, chegar para Eliseu com lepra, uma doença que não tinha cura na época. E ele falar para o cara: mergulha no rio que você vai ser curado. E o cara foi curado. Aumentou a fama de Eliseu, ele ficou mais famoso. Quem está comigo, diga amém. E consequentemente, mais gente veio. E a galera começou a se apertar para ouvir Eliseu, porque o espaço estava pequeno, e apertou muito, muito mesmo. Esse é o muito? E aí eles falam assim: cara, está pequeno demais aqui, Eliseu. Esse lugar está pequeno demais para a gente precisa se mexer. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem problema você ficar insatisfeito com alguma coisa. O problema é você parar na insatisfação. Eu vejo muita gente falando assim: esse ano de 2024 eu não fiquei satisfeito em tal área. E a pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer esse ano para mudar? A gente tem que aprender que a ação, ela precisa colocar mola nos seus pés, roda nos seus pés, para você movimentar e mudar sua história, o seu destino. Quem está comigo, diga amém. Então, ok, no versículo 1, eles estavam sim com uma insatisfação. E aí no versículo 2, a Bíblia diz que com uma ideia, e falaram assim: vamos para o Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um outro lugar maior. Então, presta atenção, vai lá Eliseu. Eliseu está orando, está profeta de Deus, ele é um cara bravo. Então assim, a gente precisa dar uma ideia. Está pequeno demais, mano, olha aí. Os caras não usam nem desodorante, nem inventou ainda. O cheiro está estranho, ninguém consegue ouvir direito. Vamos dar uma ideia para ele. Cuidado que as ursas já comeram criança. Cuidado que ele é bravo. Mas vamos dar uma ideia para ele. E aí chegou o primeiro para dar uma ideia. Eu vou. Me segura. Mais ou menos isso que eu imagino, irmão, amém? Eu posso imaginar aqui na minha cena, amém? Na minha cabeça, posso? Amém ou não amém? Ok. E ele falou assim: deixa que eu vou. Vai lá, deixa que eu vou. Vem, aí todo mundo vai junto, porque ninguém vai sozinho, senão é pior. Apanhar sozinho é muito pior, você sabe disso, amém? Ok. Eliseu está pequeno. Eliseu. Muito pequeno aqui, Eliseu. Está pequeno demais. E a gente tiver uma ideia. A gente pode ir para o Rio Jordão? A gente pode ir para o Rio Jordão? Lá tem umas árvores, Tem machado. A gente pode construir um lugar maior. A gente pode construir um lugar maior. Por favor, deixa. Por favor, deixa, Eliseu. Não chama a ursa. Não chama a ursa. E Eliseu, sem rir, sério, falou o quê? Podem ir. Os caras falaram assim: você tá louco, mano.
Eu imagino, era um monte de menino, irmão, presta atenção. Eles foram, caramba, Eliseu deixou. Eles tinham um plano, amém? Eles tinham uma insatisfação, e agora eles têm um plano. Quem está comigo, diga amém. Eles têm no versículo 1, o que eles têm é uma reclamação. No versículo 2, eles têm é um plano. No versículo 1, o que eles têm é uma reclamação. Versículo 2, o que eles têm é um plano. E agora eles podem fazer algo. Então escuta, irmão. Essa mensagem é para mim e para você começar esse ano diferente. Esse é o ano que você precisa olhar para as suas insatisfações e ter um plano para você mudar, para você construir. O que eles queriam era uma coisa muito boa. Eles queriam construir uma coisa melhor. Eles queriam construir um relacionamento melhor de pai para filho. Eles queriam construir um relacionamento melhor na empresa deles. Como você está aqui hoje, esse é um ano que você vai reconstruir coisas na sua vida. Esse é um ano que você vai tentar olhar para suas insatisfações e vai ter um plano para você continuar mudando, crescendo, avançando, se movimentando. Quem está comigo, diga amém. Esse ano você não vai ficar na mesmice, esse ano você não vai ficar parado. Eu declaro sobre a sua vida uma habilidade, uma ousadia para você caminhar e construir algo diferente. Deus te trouxe nesse culto para falar para você: não precisa repetir as mesmas dores desse ano. Você pode se levantar e começar a construir algo, porque tem um Jordão te esperando, uma nova estação na sua vida, e você pode ver algo novo na vida do Senhor. Aleluia! Alguém está comigo nessa igreja para dar uma glória a Deus bem forte? Eu falo assim, dá uma rajada de oração em línguas, irmão. É isso. Alguém bata a palma pelo pastor, porque eu já fui na academia quase todo dia. Que eu vou pregar de regata. Brincadeira. Mas é uma decisão, irmão. Construir não é fácil. Agora escute, é mais prazeroso a dor de quem está construindo do que a dor de quem está insatisfeito e não faz nada. Olha para sua vida, para sua família, para sua vida sentimental. É sério que você vai repetir os seus erros do ano passado? É sério que os pecados que te afastaram de Jesus no ano passado vão se repetir esse ano? Irmão, 2025 é o melhor ano da sua vida. E eu quero que você seja insatisfeito essa noite, mas não saia insatisfeito. Entenda, há um plano que eu ainda tenho força. Se eu estou respirando, eu ainda, porque não acabou. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel e justo para terminar, e eu vou construir a minha vida nele. Estou com muita fé essa noite por você. Me ajuda a pregar, olha para alguém perto de você e fala assim: se eu fosse você, eu respirava fundo para você essa noite. Cara, eles estavam muito animados, felizes. Ele deixou. Que top. Não acredito. Vai ser da hora lá. Cada passo, eu vou construir minha casa mais alto que a sua. Eu vou aprender mais que você. Você vai ver que da hora. E tal. E nessa hora, quem sentava na primeira cadeira na escola? Levante bem a sua mão, para eu saber quem é você. Lá. Aquela pessoa, quando termina a aula, fala assim: professor, qual que é a tarefa de casa? Aquela pessoa que não cola, mas passa cola para todo mundo. Que é você? Você que não levantou a mão, Deus está te revelando aqui nesse altar. Sempre tem um Joãozinho. O Joãozinho da história aqui, duvido você saber. Você é óbvio. E quando eles estavam indo para construir no Jordão, o Joãozinho falou assim: peraí, galera, é o seguinte, eu preciso perguntar uma coisa para ele. E os caras: não vai não, ele já deixou a gente ir, ele é bravo, olha a ursa. Mas eu preciso perguntar para ele algo. Mas ele já deixou. Eu já tenho um plano. Não, mas eu preciso perguntar para ele ainda. Não vai, Joãozinho. Não sei se é Joãozinho, amém? Só estou exemplificando. Então ele vai para o capítulo 3. Então ele faz uma pergunta. Ele fala: deixa que eu vou. Ele chega para Eliseu tremendo e fala assim: Eliseu, vamos com a gente. Gostaria de ir com um dos seus servos?
Não toca porque o problema é tocar em profeta já era. Calma aí, fica aí. E aqui que a palavra de Deus começa. Porque se Eliseu representa a palavra de Deus, a presença de Deus, eu sei que existem aqueles que mesmo insatisfeitos, que mesmo que tenham um plano, decidiram não fazer isso sem. Eu sei que existe um povo diferente que está aqui nessa igreja hoje, que entendeu que todo plano que eu tiver na minha vida para esse ano, por mais incrível que seja, eu não faço se Eliseu não estiver comigo. Vou dizer mais uma vez para que alguém pegue nessa palavra. Eu sei que existem pessoas, não importa a sua meta, a meta que você escreveu, o plano que você tem, a permissão que você já ganhou de Deus, porque a gente não vem para a igreja para pedir que Ele afete a nossa vontade, mas que Ele permita que a gente viva a nossa vontade. Vem para a igreja para pedir: Deus me permita viver isso, Deus me permita ter aquela pessoa para casar comigo esse ano, Deus me permita para ter esse tanto de dinheiro na minha conta. Muita gente vem para a igreja para pedir permissão de Deus, mas eu sei que existem aqueles que entenderam que não tem nenhum lugar que Deus não estiver com a gente. Então, se no versículo 1 o que eu tenho é uma insatisfação, no versículo 2 o que eu tenho é um plano para construir algo e mudar de vida, mas no 3 só vai funcionar se a presença de Deus estiver comigo. Dê uma salva de palmas para esses caras aqui da frente. E a pregação começa agora. My plan is your presence. O meu plano é a sua presença. Feche seus olhos e diga isso: Jesus, o meu plano para esse ano é a sua presença. Eu não sei por quais caminhos você tem andado, irmão, mas uma coisa eu quero te dizer: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Eu só quero se for com Jesus. Sabe, eu fico olhando a galera, esses meninos, os discípulos de Eliseu. Eles não estavam indo construir uma balada, eles não estavam indo construir, um cassino. Não era boa. Eles queriam construir algo para saber mais sobre Deus. Mas além das nossas intenções, precisa ter a nossa fome por Jesus, cara. Sabe qual é o seu problema? É que você está indo sem Jesus. Você está entrando nessa empresa sem Jesus. Você está entrando nesse relacionamento sem Jesus. Escute isso: eu não prego se Jesus não estiver comigo. Eu não toco guitarra nessa igreja se Jesus não estiver comigo. Eu não quero pisar em mais um ano se Jesus não estiver comigo. Até quando a gente vai ficar entrando em porta que Jesus não está, para depois que tiver uma confusão ver? Irmão, tudo isso é atraso. Até que você entenda que se a presença de Jesus não estiver comigo, eu não saio daqui. Antes da gente vir para esse lugar, nós tivemos uma palavra de Deus: Senhor, nós não vamos sair dessa esquina para ir para esse lugar maior se a presença de Deus não estiver. Você pode ter uma insatisfação, você pode ter um plano para construir isso esse ano, mas eu quero te dizer: se você não tiver Jesus com você, se a presença de Jesus não estiver com você, não vale de nada, irmão. Então talvez você deve ter muita coisa para reclamar. Que hoje fala assim: pastor, não está dando certo meu relacionamento, não está dando certo a minha empresa, eu não sei o que está acontecendo. A minha pergunta que eu te faço é: o quanto de Jesus tem aí no que você está fazendo? O quanto de presença de Deus tem nessa decisão sua? Por mais incrível que seja o plano que você tem, irmão, só vai funcionar se tiver Jesus com você. Sabe por quê? Eu descobri algo. Ano passado eu tinha uma meta, eu tinha uma lista, eu tinha coisas que eu queria construir nesse ano de 2024. Eu comecei o ano assim, mas no meio do ano, surpresas aconteceram. Porque essa é a vida. Não adianta nada você chegar aqui hoje e falar assim: vou comer só colágeno,
eu vou comer só whey, eu vou virar carnívoro vegano. Eu vou fazer tudo, vou ser vegano, vou ser carnívoro ao mesmo tempo. Eu não sei, o que adianta se matar na academia, fazer um monte de coisa, se amanhã você pega uma doença, acabou seu plano. O que adianta você dedicar a sua vida inteira no trabalho que você tem como sustento da sua vida, se amanhã você perde tudo? O que adianta? Por isso nossa motivação, quem está comigo de... escute isso que eu vou dizer para você. Por isso a nossa motivação tem que ser: Senhor, eu não faço nada se você não estiver comigo, porque eu sei que se eu for bem, você está comigo, se eu for mal, você está comigo, porque o que define o meu sucesso não é o meu esforço, mas é a presença de Deus. Olhe para mim, nessa igreja, escute que a gente tenha para cantar, tocar, pregar, orar, cuidar da igreja, nada funciona se não tiver o aroma da presença de Deus na nossa vida. Nenhum sucesso desse mundo se compara a pessoas que caminham com a presença de Deus. O que tem que cheirar nas pessoas perto de você não é o perfume caro que você carrega, mas Deus do óleo que você derrama. Essa noite eu vim aqui para te falar: não saia dessa igreja sem olhar para Jesus e dizer: eu não entro mais nesse casamento sem você, eu não entro mais nesse relacionamento sem você, eu não vou mais para minha empresa se você não estiver lá. Eu serei um bom pai, eu vou construir o seu bom marido, mas só se o Senhor comigo. Eu não prego nessa igreja se a presença dele não estiver aqui. Eu não faço nada, porque só a presença de Deus que me satisfaz. Não importa o plano que você tenha, pode ser perfeito, irmão. Não é perfeito sem Jesus. Não é perfeito sem Jesus. Essa galera queria construir um negócio. E muitas vezes a gente faz assim: deixa eu construir primeiro, depois eu chamo Deus para estar comigo. Não deixa eu resolver sozinho meu relacionamento, porque a hora que estiver bem, aí eu vou para a igreja. Jesus não quer isso de você. Não é construir primeiro, chamar a presença de Deus, mas enquanto eu construo, é a presença dele que está comigo, me guiando todos os dias. Quando a tempestade vier, ele é a voz que acalma a tempestade. Quando eu estiver no deserto, ele é a companhia que me faz seguro. Quando eu estiver andando pelo vale, eu não vou ter medo, porque ele está comigo. Essa palavra é uma palavra de desafio para você. Colocar os seus planos na presença de Deus hoje e dizer para Deus: Senhor, risco que tiver que riscar da minha vida, o que não tiver você eu não quero. Posso ser pastor aqui essa noite? Me ajuda então, você vai falar, não vai ser eu não. Fala assim para essa pessoa: até quando você vai insistir em estar em lugares que Jesus não está? Ai, para ir da igreja preta, pode ir tudo lá. Vem e vê. Na verdade a gente pode tudo naquele. A parede é preta, mas o coração queima de amor por Jesus. E o dia que for branca, não é a cor da parede que define a cor do meu coração. Não é a quantidade de gente nesse lugar que vai definir o quanto eu estou apaixonado por Jesus. Mas é uma oração que é: Senhor, a gente não entra em nenhum ano se o Senhor não estiver comigo. Eu não faço nada se o Senhor não estiver comigo. Deus, eu não quero pregar sem você, eu não vou casar se você não estiver comigo, Jesus. Por isso levanta sua mão, Jesus. Todos os caminhos que eu andei sem Jesus, eu não vou mais. Sabe, eu gosto de contar minhas experiências com meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Isa e Judá. Os 2 Deus mandou pra gente certinho.
Uma com tototito e o outro cheio de energia. E eles já descobriram como me enrolar. É impressionante. Esses dias a Malu queria ir na pracinha. É que ela não sabe, mas quando ela souber que ela pode ter tudo de mim, ninguém fala para ela, amém? Pix, o que ela quiser. É só ela saber pedir. Ela queria muito. E ela começa falando assim: ah, pai, eu sei que você não vai querer ir, né? Já me desafiando. Mas esses dias ela falou assim: papai, eu queria ir na pracinha. Vai lá para o seu caminhar. Você, minha filha, eu odeio caminhar. Jogo bola 4 horas seguidas, mas caminhar em círculo, então, parece que eu estou parecendo um doido. Sabe o que ela fez? Que eu ganhei novo para caminhada e colocou na minha frente e foi lá para fora e falou assim: papai, se você mudar de ideia, estou te esperando. Eu correria uma maratona inteira por causa disso. Já parou para pensar que existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, que Ele só está esperando você falar para Ele fazer? Essa noite é para a gente parar e colocar sandálias no pé de Jesus e dizer: Jesus, eu estou indo para esse ano, mas eu não vou sem você. Eu não quero sem você, então se você quiser ir comigo, eu estou pronto, te esperando. O dinheiro não vai fazer você se perder, irmão. As pessoas não vão fazer você se perder. Os seus vícios não vão mais fazer você se perder. Nada mais vai fazer você perder o seu caminho. Porque Jesus está com você. E estará com você. Nos deu, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Então, sabe, a gente precisa parar e começar a colocar um filtro no nosso ouvido para as propostas que a gente dias. Eu tô aqui. Se eu pudesse, eu chacoalhava você, irmão, para te acordar, para você entender que existe uma vida extraordinária quando você está perto de Jesus. Existe uma vida extraordinária quando você coloca na sua vida. Então, se você perguntar, pastor, esses dias me perguntaram: qual é o plano para esse ano, pastor? Vou te falar qual é o plano. Capital de Deus. E o plano para os próximos 5 anos da Igreja Vitória? A presença de Deus. A presença de Deus. Que você não compra no mercado. Você não compra pela internet. Você conquista quando você dobra os seus joelhos e clama por Ele. Mas a história continua. E é muito interessante porque o versículo 4. Então Eliseu acompanhou e eles foram para o Jordão e começaram a derrubar árvores. O trabalho começou. Eles começaram a construir. É você esse ano, começando a construir sua vida espiritual com Deus. É você construindo sua vida empresarial. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho construir a nossa felicidade. Você sabe que dá trabalho. Eles começaram a construir. Versículo 5. Mas quando um deles estava cortando o tronco, a ponta do machado voou. Ele estava aqui cortando,
para derrubar a árvore, para construir, trabalhando, estudando, correndo atrás, suando, para garantir um futuro para a família. Estava ali, igual você esse ano, ter um ano diferente na sua vida. Só que no meio do caminho, enquanto cortava, algo se perdeu. Então esse cara fala assim: meu Deus, Senhor, era emprestado. Porque quando é nosso a gente pode perder danada, né? Mas quando é dos outros, que é emprestado, eu sei que tem gente aqui que não pode desperdiçar mais esse ano. Eu sei que tem gente que está aqui que falou assim: cara, eu não posso perder mais um ano. Eu não tenho como perder mais um ano da minha vida. Então não é assim simplesmente voou um negócio, eu não posso. Aí a gente volta para aquele cara do capítulo 3 que decidiu não fazer nada sem a presença de Deus. Porque aqui, sabe o que vocês? O homem de Deus perguntou: aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou no rio, e o machado flutuou. Cara, eu sou de verdade que todas as vezes que eu li, eu falo assim: meu Deus, que passagem engraçada, não tem nada a ver. Essa passagem, cara, não tem contexto nenhum. Até Deus começar a falar comigo que não existe nenhum versículo na palavra de Deus que não possa cortar o seu espírito. A palavra de Deus é uma espada que separa juntas e medulas. É a palavra de Deus que coloca você para andar no melhor ano da sua vida. Então escute isso. Essa noite tem uma mensagem de Deus para você. Porque talvez algumas coisas se perderam na sua vida. Talvez você perdeu enquanto construía o seu casamento, enquanto construía a sua vida profissional, enquanto construía o seu relacionamento. Algumas coisas se perderam. Perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu a identidade, perdeu o seu valor. Essa é a noite. Eu quero que você escute que o Espírito Santo de Deus, com a graça de Deus, vai fazer você. E eu declaro que todas as coisas que você perdeu, a graça de Deus vai fazer flutuar para você conquistar de volta. E a glória da segunda casa será muito maior, muito maior, muito maior que a da primeira. Vai pegar de volta as coisas que a gente perdeu. Sabe por quê? Porque tem Jesus com a gente, é isso. É a presença dele quando você está construindo em alegria, mas é ter a presença dele também quando você perde coisas. E a vida é sobre isso. Talvez você perdeu sua fé em Jesus, mesmo tentando construir a sua fé em Jesus. Essa noite a graça de Deus vai trazer de volta. E você não vai ter mais um ano sem Jesus, irmão. Pastor, mas eu já comecei o ano longe dele, fazendo um monte de coisa errada. Pois é, se fosse eu, não deixava você entrar aqui não. Mas não sou eu, é a graça dele que fala para nós. Somos pessoas imperfeitas, mas ele é perfeito. Está comigo essa noite em nome de Jesus. Essa noite eu profetizo sobre você, irmão, que todas as coisas que você perdeu serão restauradas pela graça do Senhor. De verdade eu não sei quais foram as coisas que você perdeu, mas de uma coisa eu sei, que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. De uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma coisa eu sei, que não haja coração ferido que não possa ser curado pela presença do Senhor.
De uma coisa eu sei, que não há história mais tenebrosa que seja, que não pode ser reescrita pela glória do Senhor. Você está numa igreja que pessoas viviam drogadas, pessoas viviam perdidas, drogadas, perambulando pela cidade, viciadas. Chegaram aqui nessa igreja, não por causa da igreja, mas por causa de Jesus, e foram totalmente. E hoje servem aí, oram por você, intercedem por você. Isso se chama evangelho. De um Deus que não prometeu só alegria, de um Deus que nos avisou que teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Quem recebe essa mensagem em nome de Jesus? Eu sei que você já tem seu plano para esse ano, seu plano de academia, seu plano financeiro, suas planilhas estão. Mas eu te desafio hoje a rasgar todas elas, para dizer: o meu plano para 2025 é a presença do Senhor. A presença do Senhor. Por isso eu quero que você feche seus olhos. Não é uma noite que você vai vir aqui na frente, porque você precisa fazer a sua oração para que Jesus te restaure. Então feche seus olhos. Feche seus olhos e deixa essa presença que está aqui nesse lugar desde o começo do culto encher o seu coração, para você não esquecer que não existe nada nesse mundo melhor que a presença dele. Quero que você comece a pensar na sua vida e as coisas que você perdeu. Existem coisas que a gente precisa deixar para trás, valores que a gente precisa retomar. Então eu declaro sobre você profeticamente que esse ano, se você perdeu a fé, tenha a sua fé restaurada agora. Se você perdeu a motivação de estar na igreja, essa é a noite que Deus coloca de volta no seu coração e te lembra: você intensamente o chamado que Deus tem para a sua vida. Feche teus olhos, irmão. Começa a orar em nome de Jesus.